Já a Justiça da Argentina ordenou a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por violações de direitos humanos. Confira com a reportagem de Malu Bacarin. A Justiça da Argentina ordenou a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para ser interrogado no âmbito de um processo por violações de direitos humanos no próprio país. A imprensa reportou que a Justiça emitiu um pedido de captura à Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, para que sejam emitidos alertas vermelhos contra o presidente venezuelano. Além de Maduro, a decisão ordena a prisão de 30 funcionários e colaboradores dele, entre eles o ministro do Interior e o influente dirigente chavista Diosdado Cabello. A Câmara Federal, depois de ouvir testemunhos de denunciantes, considera essas pessoas responsáveis por organizar um plano sistemático para sequestrar e torturar cidadãos venezuelanos em seu país, conforme relatado pela imprensa. A ordem inclui responsáveis, integrantes das forças de segurança e dos serviços de inteligência venezuelanos. O governo da Venezuela repudiou a decisão, que definiu como nula e ridícula. O Ministério das Relações Exteriores apontou ainda que a ordem de prisão carece de fundamentos de competência e violenta a jurisdição dos estados e as imunidades e privilégios que os presidentes e altos funcionários têm. A justiça venezuelana já havia emitido uma ordem de prisão contra o presidente argentino Javier Milei e 2 altos funcionários do governo por suposto roubo de um avião de carga que foi apreendido na Argentina em 2022 e entregue este ano aos Estados Unidos. O procurador-geral do Ministério Público da Venezuela anunciou que pediu a inclusão de Milei na lista vermelha de procurados da Interpol por crimes como roubo e lavagem de dinheiro. Os alertas vermelhos são um mecanismo usado para localização e prisão de pessoas a pedido de países integrantes da Interpol. Dora Kramer, essa relação Venezuela-Argentina, podemos dizer que temos um rame-rame nessa relação ou é algo muito pior, hein? Não, é uma coisa, eu acho que rame-rame é uma ótima expressão. Se é que com ela você quer dizer aquela coisa que se arrasta, que vai para cá e vai lá e não dá em nada, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente tem, uma cenografia de ambos os presidentes. Agora, eu queria comentar um pouco a matéria que o André Anelli trouxe sobre a reprimenda do Gabriel Boric, né? O presidente do Chile. Não é a primeira vez, você vê que ambos de esquerda, Lula e Boric, representando alas ou gerações completamente diferentes, porque a gente lembra naquela cúpula sul-americana que houve no ano passado, aqui no Brasil, e que o Maduro foi recebido com diferencial em relação aos outros presidentes presentes, o Boric fez também uma reprimenda ao anfitrião, que era o presidente Lula, e continuou nessa toada. Então, isso me chama bastante atenção, porque quando o Boric diz que, olha, numa reunião que discute democracia, que democracia não pode ser relativizada, ele tem razão, né? Mas o presidente Lula, quando não cita a Venezuela porque não quer citar, não pode apoiar, né, na ONU, e também não quer criticar, ele de alguma forma, ele configura-se assim uma espécie de aval à Venezuela. E aí se distancia esses 2 presidentes, do Chile e do Brasil. Pois é, Vilela, esse distanciamento também, mas também te perguntando sobre essa história da Venezuela, a relação com a Argentina, a própria justiça argentina não pode pedir a prisão de um presidente ou pode? Presidente de outro país, né? Olha, em tese, poder até pode. Na prática, faltam instrumentos, faltam elementos para justificar uma medida como essa. E aí você vê que o que a gente percebe de uma forma mais evidenciada é que essa situação entre Argentina e Venezuela, ela acaba sendo aquele rame-rame que você colocou bem, Adora também, mas é que na prática acaba sendo aquela coisa que é estéril. É um país, de alguma forma, fustigando o outro, mas isso, em termos práticos, acaba não acontecendo nada. O que acontece, pelo menos, é a tomada de posição de uma forma mais firme. No caso da Argentina, especialmente, questionando o regime ditatorial venezuelano, coisa que o Brasil deveria estar fazendo já faz tempo. Aliás, no discurso na ONU, Milei fez, obviamente, críticas à Venezuela, né, Vilela? Não seria diferente, vamos dizer assim. Exatamente, não seria diferente. E aí a postura que seria muito adequada ao Brasil, ela é uma postura, por exemplo, semelhante a essa postura do presidente chileno, no sentido de que não é porque você tem alguma afinidade do ponto de vista ideológico que vai deixar de posicionar
o país, o Estado ao qual você representa, em situação, em temas que são caros e importantes no que se relaciona à democracia, por exemplo, e que acabam demonstrando um papel que deveria ser assumido pelo Brasil, no sentido de liderar esses elementos, essas posições do ponto de vista da América Latina, mas onde o Brasil acaba perdendo espaço para nações como o Chile, por exemplo, onde o presidente deixa isso muito claro, que não se pode tolerar atentados à democracia. E só para fechar, Dora, a gente falava mais cedo com o Noronha, esse protagonismo do Brasil, como é que a gente pode avaliar nesse dia de ONU, se tem protagonismo ou se não tem? Não tem o protagonismo desejado pelo presidente Lula ou imaginado pelo presidente Lula. E até uma posição de mais destaque que já teve lá nos 2 primeiros governos, né? Porque esse terceiro governo está muito diferente. E eu acho que essa perda, sabe, digamos assim, de importância do ponto de vista internacional, se deve muito ao primeiro ano de governo do presidente Lula, em que ele fez teve diversas declarações, atitudes que não foram bem recebidas do mundo. Na Venezuela é uma, na questão de Israel, aquela coisa do Holocausto, na própria Ucrânia com Rússia, quando ali a Rússia invade a Ucrânia e ele diz que quando 2 não querem, um não quer, 2 não brigam, como se fosse esse o caso. Então, eu acho que isso deu uma perda de importância para o Brasil no plano internacional.